explicação sobre domínio. O que vem a ser domínio? Domínio é sempre quando ocorre o rompimento, né, de uma marcação, de um posicionamento, certo? As marcações podem ser suporte, resistência, linha de tendência, simetria, né, no nosso caso, que faz o estudo da lógica, são posicionamentos, né, o pessoal denomina de posicionamentos. Tá? Igual aqui, ó. Aqui nesse fundo, que seria um suporte, a gente tem um posicionamento de compra, certo? Aqui nesse segundo fundo mais alto, onde também seria um suporte, nós temos um posicionamento de compra. O mercado subiu, chegou nesse patamar aqui, ele fez uma figura gráfica, tá? De reversão de polaridade, né? Ou a mudança do fluxo da tendência, certo? Aqui fez um topo triplo, na verdade. Deixa eu marcar aqui certinho. Assim, a vantagem de conhecer figuras gráficas é que é para saber onde está ocorrendo certinho a mudança da polaridade de uma tendência, tá? Igual aqui, ó. Linha de alta, chegou nesse patamar aqui, fez uma figura gráfica de reversão, ele mudou a polaridade, certo? Tá, mas vamos lá. Fez a reversão, né, da tendência anterior, que era de alta, começou um ciclo de baixa. O que aconteceu? Os meus posicionamentos ou as minhas marcações foram rompidas, tá? Aconteceu o rompimento aqui e aqui. Deixa eu enumerar aqui para ficar mais fácil. Ó, aconteceu o rompimento na vela 1 e na vela 2. Rompeu. Essa vela 1 rompeu o meu posicionamento, certo? O que aconteceu? Veio testar minha marcação rompida, né? Daria uma leitura para put seguir no fluxo de baixa, certo? Acreditando que vai buscar o próximo fundo, né? O fundo mais baixo, ou a próxima defesa, tá? Beleza. Rompeu. Só que aí a marcação fica, tá? Aqui a vela 2 rompeu o fundo mais baixo, certo? Ó, perceba que essa vela seguinte aqui, ela deu um pico de vela para cima, porém ela não testou a marcação, mas daria para dar uma entrada por causa desse posicionamento aqui, ou melhor, a defesa do pavio, tá? Que vai coincidir com essa defesa desse pavio aqui, a gente teria a leitura para put nessa próxima vela. Essa velinha aqui, ó, ela nasceu, deu um pico de vela, testou a marcação rompida, validava uma leitura para put também. O que aconteceu com essa vela aqui? Deixa eu enumerar aqui de novo. Então, rompeu posicionamento, certo? Você tem domínio. O domínio, o que seria um domínio? Ó, daqui, deixa eu marcar aqui. Vou fazer uma explicação bem genérica. Tá? Ó, dessa marcação aqui para cima, que foi rompida, né? Tudo, deixa eu marcar direito aqui. Ó, daqui, na verdade pega daqui, né? Ó, daqui até na marcação que foi rompida, domínio, né? Ou defesa, ou posicionamento, cada um chama de um jeito, tá? Nessas situações aqui, eu costumo chamar de domínio. Posicionamento, eu coloco topos e fundos para não embaralhar muito, sabe? Fazer aquela bagunça mental, né? Então, quando tem essas situações aqui, eu denomino de domínio, tá? Por causa disso, ó, daqui para cima, o que impera é venda. Então, toda vez que o preço nascer e testar a marcação, você joga lá para baixo. A mesma situação ali embaixo, tá? Aqui, ó. Conforme ele vai rompendo, você vai
fazendo um deslocamento visual. Tá? Para não ficar arriscando muito, né? Não ficar arriscando muito o gráfico, você faz só o deslocamento visual da sua marcação. Ó, rompeu. Né? Eu vou deixar essa marcação ali porque eu tenho que fazer a explicação. Tá? Ó, daqui para cima, desse rompimento aqui da vela 2 para cima, quem domina, quem impera aqui, certo? São os vendedores, tá? Essa movimentação de baixa que está prevalecendo. Porque conforme ela vai descendo, ela vai fechando todas as posições que estão em aberto, tá? Até fazer o preenchimento dessa posição que está em aberto, que no caso aqui é o pavio. Perfeito? Ó, fez o preenchimento, né? Aqui a gente tem o alinhamento de pavio. O alinhamento de pavio, tanto em topo quanto em fundo, na visão da psicologia dos candles, na visão do Price, é um padrão de candlestick. Tá? Deixa eu tirar aqui só para me mostrar. Esse alinhamento aqui, tá, de pavio, em topo e fundo, pode ser velas da mesma cor ou velas de cor, ao contrário. Tá? É conhecido como pinça ou alicate, certo? É um padrão de reversão na visão do psicologia dos candles e na visão do Price, certo? Aqui pelo Price a gente interpretaria como uma fraqueza da movimentação, certo? Alinhada aqui a simetria do pavio, tá? Ocorre reversão. O que acontece na visão da lógica? Esse alinhamento, certo? Ó, preencheu, já cumpriu a função, né? Que foi fechar todas essas posições em aberto, e ali aconteceu o quê? Não tinha mais posição para ser fechada, o preço automaticamente se fechou. Aqui aconteceu uma limitação de preço quando ocorre essa simetria de pavis na visão da lógica. Tá? Então, em topo e fundo, quando ocorre o alinhamento de pavio, né, que o pessoal denomina de desinstalação, transferência, eu só chamo de simetria, porque é alinhamento. Tá? A simetria nada mais é do que alinhamento de fechamento do corpo e abertura da vela seguinte, ou alinhamento de pavio. Tá? Ele vai ter que estar horizontalmente, certo? Ou perpendicularmente alinhados entre si. No caso, quando ocorre o alinhamento do pavio, nós temos que ocorrer uma limitação de preço. O preço não tem mais como descer nessa situação, a não ser se essa vela seguinte aqui rompesse, que aí seria uma nova posição, que não é o intuito dessa explicação agora. Tá? Vamos lá, que aconteceu uma limitação de preço, a vela 3 fez uma reversão, certo? Mas o que aconteceu aqui com o fechamento da vela 3? Perceba que a vela 3 ela fecha abaixo da nossa marcação aqui do nosso domínio de venda, certo? Daqui para cima quem domina é venda. E ela não se conecta com essa vela de compra. Por isso que a vela seguinte, porque ela nasce e dá o pico de vela aqui para cima, você tem leitura para jogar ela para baixo. Tá? Por ela ter fechado abaixo da nossa marcação, né, e não ter ocorrido a conexão. Aqui você interpreta o candle 3 como se fosse um candle de respiro na visão do price, né? É um candle de respiro, que aqui é um ponto de pullback, certo? Deixa eu explicar aqui certinho. Ó, rompeu, né? Corrigiu e retornou à movimentação anterior, tá? Aqui é um ponto de pullback que faz a formação também de um micro pivô, tá? Rompeu, né, o posicionamento, rompimento, retorno e continuidade. Tá?
pessoal do price denomina de RRC, né? Você tem a marcação aqui, certo? Ó, expirou sem conectar, né? Um domínio da venda, entra para put. Nasceu, deu pico de vela, joga para baixo, tá? Aqui. Mas a vela 4 rompeu o posicionamento, o segundo posicionamento. Deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil. Ó. Primeiro e segundo posicionamento, tá? A vela 4 rompeu o posicionamento, perfeito? O segundo posicionamento. Porém, o que aconteceu? Ó, ela fecha, aqui a gente tem entrada de venda, certo? Nessa retração aqui no fechamento dela, tá? E ela fecha aqui, ó. Perceba que ela fecha na linha aqui do primeiro posicionamento e nós temos uma defesa de pavio também, tá? Por isso que a vela seguinte fez a correção. Aqui também seria um ponto de pullback. Ó. Rompeu, certo? Retornou, corrigiu, tá? Ou continua, né? Continuação da movimentação anterior. Para quem já viu aqueles vídeos de posicionamentos, de impulsão e correção, né? Aqui ó, vai perceber que aqui a gente tem uma movimentação de ó, então uma impulsão de baixa e essa correção aqui se deu basicamente nos 50, 60% dessa movimentação de baixa, tá? Ou melhor, da impulsão de baixa. Impulsionou, corrigiu, certo? Então, como a gente já tem a questão do domínio, tá? E também não houve a conexão, né, da vela 4. Então, vamos lá. Domínio de venda, certo? Entre o fechamento dela e essa questão aqui do lote de compra, né? Não houve a conexão. Então, você tem uma confluência para put, tá? Aqui muda a situação, ó. Deixa eu marcar aqui. A vela 5 rompe, tá? Ela rompeu um posicionamento. Se ela rompeu um posicionamento, automaticamente ela rompeu com mais de 60%, né? E a gente teria uma leitura para cal, tá? Porém, por mais que... Deixa eu marcar aqui só para me explicar um negócio. Por mais que a vela 5 rompeu mais de 60%, né, desse posicionamento, que em tese seria um rompimento meio arriscado, né? Porque essa vela ela nasce e dá um pico, ela vem buscar mais ou menos 50% e essa defesa aqui, ó, de pavio, tá? O que acaba por validar nossa leitura para cá, jogar para cima, perfeito? Aqui, quando ocorre esse rompimento da vela 5, nós temos uma mudança de polaridade, tá? Por quê? Porque desse rompimento aqui para cima, aqui nessa situação, tá? Quem pode fechou essa demanda que estava em aberto, certo? Tem demandas aqui para serem trabalhadas, tá? Aqui acontece o que? Aqui a gente passa a ter uma leitura para cal, certo? Ó, daqui para baixo, quem domina é compra, certo? Até porque está fazendo uma estrutura de alta, aqui ó, fundo, né?
mais baixo que o anterior, né? Fundo 1 está mais baixo que o fundo 2. Você tem uma possibilidade de traçar uma micro LTA, certo? Então, do rompimento para cá, né? Predomina compra, certo? O nosso ponto ideal de entrada seria abaixo dessa linha, tá? Abaixo dessa linha aqui, que daqui prevalece a compra, né? Ó, retraiu, certo? Calma. Ficou acima, né? Calma, tá? Até voltar de novo para dentro do domínio, tá? Essa velhinha aqui, ó, ela rompe, essa velhinha aqui ela torna a romper, é a nossa marcação, aí passa a ter um novo domínio, certo? Domínio de venda no caso. E vai sempre trabalhando desse jeito. Aqui nessa situação aqui eu só entraria de call, né? Porque eu tenho a estrutura de alta, tenho a micro tendência formada por essas duas velas e se ela buscasse essa minha marcação aqui que coincide com os 50% da vela do rompimento e a defesa do pavio, tá? Não sei se a explicação deu para entender a questão de posicionamento de compra ou de venda, tá? Mas é sempre assim, ó. Rompeu, né, a marca rompeu um posicionamento, você tem a questão dos domínios, tá? A sua entrada mais segura é quando, deixa eu só tirar aqui, as nossas entradas aqui, ó, mais seguras, tá? É quando testa, né, ou ultrapassa um pouco, certo? As nossas marcações, tá? Eu testou a marcação put, né? Aqui não testou, mas a gente tem a questão da defesa de pavio, tá? Aqui seria um bom exemplo nessa velhinha aqui, ó. Tá? São entradas mais seguras, tá? Ó, passou um pouquinho, né? Joga para baixo. Expirou sem conectar, né? Abaixo da defesa. Nasceu, subiu para dentro do nosso domínio de venda. Put. Não conectou, né? Expirou abaixo da marcação. Né? Expirou não, fechou abaixo da marcação. Não conectou com o lote de compra anterior. Nasceu, subiu para dentro da marcação. Put. Tá? Ó, nasceu, deu pico de vela para dentro da nossa marcação, né? Ou melhor, para dentro do domínio, put, certo? Rompeu, né? Que passa a ser um novo domínio, daqui para baixo predomina a compra, né? Não, como que fala? Não testou, né? O nosso domínio não entrou por dentro do domínio, porém tem a questão da defesa de pavio, certo? Aqui retraiu, já sinalizando a entrada de compra, né? Porque ó, aqui entra a compra e faz o arremate nesse ponto, no que essa velhinha ela abre na linha do arremate e desce para dentro do domínio da compra, você joga para cima. Nasceu e testou de novo o domínio, você joga para cima, tá? É mais ou menos isso.